A Verdade Sufocada, parte 46. Para combater o terrorismo, leis especiais. Nossos acusadores reclamam com frequência de nossos interrogatórios. Alegam que presos inocentes eram mantidos horas sob pressão, sem dormir, sendo interrogados. Reclamam de nossas invasões nos aparelhos, sem mandados judiciais. É necessário explicar, porém, que não se consegue combater o terrorismo amparado nas leis normais, elaboradas para um cidadão comum. Os terroristas não agiam como cidadãos comuns. As medidas de exceção, como o AI-5, a suspensão do habeas corpus, a incomunicabilidade por 30 dias, a Lei de Segurança Nacional e outras, tão criticadas, foram necessárias para manter e para desmantelar as organizações terroristas. O terrorismo só pode ser combatido eficientemente com leis especiais, exatamente como no passado fizeram os brasileiros. O terrorista é um combatente que optou por um tipo de guerra, a guerra revolucionária. Dentro desse contexto, milita no âmbito de uma organização clandestina, é preparado ideologicamente, recebe recursos materiais de uma potência estrangeira, é aperfeiçoado em cursos nesses países, interessados em apoiar essa guerra, recebe nomes falsos e codinomes, vive na clandestinidade, possui mecanismos de segurança eficientes, em que a compartimentação os isola da maioria dos seus companheiros. Vive infiltrados no seio da população, não usa uniforme, ataca sempre de surpresa, sequestra, mata, assalta e rouba em nome do seu ideal revolucionário. Vive em aparelhos, combate no seio da sociedade que pretende destruir. Vive a soldo de uma organização para a qual se dedica todos os seus dias. Por agir em nome de uma ideologia, quer ter o direito de emboscar, de assaltar, de roubar, de sequestrar, de assassinar. Para isso, quando pratica tais crimes, lança panfletos em que se justifica, dizendo que faz a justiça revolucionária. Ah, pro inferno. Quando ataca, é um combatente que julga ter o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Quando é atacado, exige ser considerado como um combatente, mas nunca age como um soldado. Quando o governo percebe que, mesmo empenhando a polícia e utilizando os métodos tradicionais de combate aos marginais, a guerrilha continua crescendo a ponto de abalar as instituições democráticas, resolve empregar as Forças Armadas. Quando se chega a esse ponto, ou elas acabam com a guerrilha, ou então o Estado é derrotado. Nesse último caso, o país é obrigado a conviver com a guerrilha, que, ocupando áreas do território nacional, estabelecerá um governo paralelo, como é o caso da Colômbia. Quando as Forças Armadas, com determinação, enfrentam a guerrilha, o terrorista exige ser tratado de acordo com as leis que amparam o cidadão comum. Intitula-se preso político, denuncia arbitrariedades e exige tratamento segundo a Convenção de Genebra. De acordo com a Convenção de Genebra, para países em guerra declarada, os combatentes capturados serão considerados prisioneiros de guerra quando integrarem as Forças Armadas desses países. Os terroristas que atuavam no Brasil não poderiam ser considerados prisioneiros de guerra.
Qual o país que adota a Convenção de Genebra para os prisioneiros acusados de terrorismo? Hã? Então, portanto, estão, portanto, errados aqueles que acusam de ter esquecido as lições recebidas na academia militar, quando nos ensinaram a respeitar as normas da Convenção de Genebra. Guerra é guerra, terrorismo é terrorismo. Em nenhum lugar do mundo o terrorismo se combate com flores. Após o período de incomunicabilidade, de acordo com a periculosidade do preso, durava de poucas horas até no máximo 30 dias. Ele tinha um excelente tratamento, muitas vezes melhor que o dispensado aos prisioneiros de guerra. Nunca estiveram confinados em campos de concentração, como preconiza a Convenção de Genebra. Comiam a mesma comida que nós. Recebiam a visita de seus familiares, não só todas as semanas, mas também nas datas especiais, como a de seus aniversários. Ceavam na noite de Natal na companhia da família, cumpriam penas em presídios especiais, que eles chamavam de aparelhão, separado dos delinquentes comuns, onde continuavam, infelizmente, a ser doutrinados pelos companheiros. Muitos afirmam que existiam excessos nos tratamentos dos terroristas presos, mas, se existiam, foram poucos. Não foi a regra constante. Durante os anos de chumbo, ao depor na justiça os subversivos e terroristas, usavam o argumento da tortura para justificar as confissões existentes nos processos e a delação de companheiros, feitas quando interrogados pelos órgãos de segurança. Com isso, além de escapar da condenação ou de uma pena mais severa, também se livraram de uma pena pior: o julgamento nos tribunais revolucionários. Poucos foram os que, em juízo, confirmaram suas ações. Quando é mais fácil criticar. Quando as ondas vermelhas nascidas em Cuba sob a influência da Organização Latino-Americana de Solidariedade, OLAS, arrebentaram sobre a América do Sul, espalharam no continente a subversão e o terrorismo. As entidades clandestinas criadas sob a orientação, depois de derrotadas, deixaram um expressivo saldo de vítimas fatais, aproximadamente 500 no Brasil, 1.000 no Uruguai, 4.000 no Chile, 30.000 na Argentina, 30.000 no Peru e 45.000 na Colômbia. Nesse último país, o conflito ideológico e a luta armada persistem até os dias atuais, com vítimas anunciadas diariamente. Se compararmos o Brasil, o tamanho do Brasil e a sua população com a desses países, proporcionalmente, o número de vítimas aqui seria superior a 150 mil. Por que essa disparidade? Por que aqui foram 500 e não 150 mil? Seriam os terroristas brasileiros menos inteligentes, menos preparados, menos violentos, menos capazes, menos corajosos, menos organizados que os terroristas uruguaios, chilenos, argentinos, peruanos e colombianos? Evidentemente que não. O sucesso do combate ao terrorismo no Brasil deveu-se à pronta resposta do Estado, adotando medidas e ações compatíveis com o crescimento da violência e da subversão. O governo apoiou decisivamente os órgãos de segurança e definiu uma estrutura de segurança interna. O trabalho desses órgãos foi feito com eficiência, inteligência, determinação, coragem e abnegação. Isso é notório
e tem de ser reconhecido. A maneira como combatemos as organizações clandestinas, evitando milhares de mortes e reduzindo o número de famílias enlutadas, foi a mais acertada. No Brasil, durante os governos militares, vivia-se com segurança. Havia ordem, desenvolvimento, pleno emprego e o povo ordeiro, que não incentivava nem apoiava a luta armada, jamais foi incomodado pelos órgãos de segurança. Somente os militantes terroristas e seus apoios foram reprimidos pelo regime. O filósofo Olavo de Carvalho comenta o período da luta armada em seu artigo A Nova Ordem Nacional, publicado em O Globo, em 25 de 8 de 2001. Abre aspas. Nunca na história do mundo uma revolução comunista foi abortada com tão escasso derramamento de sangue, como aconteceu no Brasil em 1964. Mesmo o regime autoritário que se seguiu ao defrontar-se com a resistência armada dos derrotados, conseguiu desarticular com o mínimo de violência 300 mortes à esquerda, 200 à direita. Eis um placar que não permite, em sã consciência, fazer com que um dos lados, um monstro de crueldade, do outro, uma vítima inerme e angelical. Principalmente quando se sabe que a guerrilha não foi o último recurso encontrado por opositores desesperados após o esgotamento das alternativas legais, mas a retomada de uma agressão que, subsidiada e orientada desde Cuba, já havia começado em 1961, em pleno regime democrático. Muito menos razoável é admitir a hipótese mongoloide, ou mentira pérfida, de que guerrilheiros armados, treinados e financiados pelo governo genocida de Fidel Castro fossem democratas sinceros em lutas contra a tirania, em vez daquilo de que de fato eram, agentes revolucionários a serviço da mais sangrenta ditadura do continente, e que só opunham ao autoritarismo de direita em nome de um totalitarismo de esquerda. Fecha aspas. Alguns criticam os métodos usados para pacificar o país. Alegam que o Estado respondeu com violência excessiva às ações dos terroristas. Afirmam que a vitória poderia ter sido alcançada usando outra forma de combate. Até já se declarou que, abre aspas, a ação militar daquele período não foi institucional. Alguns militares participaram, não as Forças Armadas. Foi uma ação paralela. Fecha aspas. Não é verdade. Nós fomos designados oficialmente para um órgão oficial criado por uma diretriz presidencial. E estávamos sob as ordens do general comandante da área, o qual prestava contas das suas ações ao ministro do Exército. Dizer que as Forças Armadas não participaram da luta armada e que foi uma ação paralela de alguns militares é, no mínimo, um desrespeito ao comandante militar da área ao qual estávamos subordinados, ao Ministério, ao ministro do Exército e ao presidente da República, que haviam assinado a diretriz que criaram os DOI. Alguns nos acusam de desrespeitar as normas da Convenção de Genebra. Só quem estava frente a frente com os terroristas dia e noite, de armas na mão, arriscando sua vida, pode nos julgar. É fácil criticar quando não se viveu essa época e somente se conhece a versão apresentada por setores da mídia, controlado por esses subversivos. É fácil criticar
quando o governo, por ter em postos chaves ex-subversivos e até ex-terroristas, premia assassinos, assaltantes e terroristas com altos salários e indenizações milionárias, como se fossem heróis. É fácil criticar quando, mesmo vivendo na época da luta armada, só se tomou conhecimento da situação em gabinetes atapetados e refrigerados, sem ouvir um tiro e jamais ter visto um terrorista, nem mesmo um preso. É fácil criticar quando não se tinha sob a sua responsabilidade a vida de subordinados e não se ouvia o sibilar dos tiros nos seus ouvidos. É fácil criticar quando não se esteve envolvido numa guerra em que o inimigo tinha a iniciativa das ações, escolhendo o alvo, a forma, o local e a hora do ataque. É fácil criticar quando não se estava sujeito a justiçamento, sequestro, sabotagem e atentado. É fácil criticar quando as famílias estavam seguras e não corriam riscos. Não queríamos a luta armada, não a desejamos, não a procuramos, nem estávamos preparados para ela. Lamentamos a morte de jovens que foram iludidos, fanatizados e usados por experientes militantes comunistas. O confronto que não iniciamos, mas que vencemos, preservou a democracia. Tanto é verdade que hoje, muitos dos derrotados de ontem, os mesmos militantes das ações clandestinas, estão no governo eleito pelo povo. Essa guerra, hoje censurada e reescrita por alguns derrotados e revanchistas, permitiu aos governos contra-revolucionários alavancar o desenvolvimento, tornar-se respeitado na comunidade internacional e conduzir o Brasil à condição de 8ª economia do mundo. Quer queiram ou não, foi com o nosso método de combate ao terrorismo que restabelecemos a paz, com um número reduzidíssimo de vítimas. Em nome dessa gente que fez a hora verdadeiramente na defesa do país, dos princípios democráticos, é que me atrevi a escrever, procurando repor a verdade dos fatos, tal como os vivenciei. O sequestro do embaixador suíço. 7/12/1970. As organizações terroristas pretendiam incendiar o país na semana do primeiro aniversário da morte de Marighella, 4 de novembro. Para isso, entre outras ações, programaram 3 sequestros simultâneos, um em São Paulo, outro no Rio de Janeiro e o terceiro no Nordeste. Seriam pedidos em troca dos sequestrados 200 presos. Atuariam em frente, formada pela VPR, ALN, MR8, PCBR e MRT, Movimento Revolucionário Tiradentes. Com a morte, em 23 de outubro, de Joaquim Câmara Ferreira, vulgo Toledo ou Velho, os líderes da ALN, as organizações que formariam a frente, desistiram da execução dessas ações. A VPR, que sozinha não tinha condições de realizar os 3 sequestros, optou apenas por um, o do Rio de Janeiro, e começou os preparativos. 6 carros foram roubados para a ação. No dia 7 de setembro de 1970, por volta das 9 horas, na rua Conde de Baepende, no bairro dos Laranjeiras, o embaixador da Suíça no Brasil, Giovanni Enrico Butcher, foi sequestrado pela VPR. Às 8h45, o embaixador saiu de seu carro, Buick,
dirigido pelo motorista Hercílio Geraldo, tendo ao seu lado o agente de Polícia Federal Hélio Carvalho de Araújo, destacado para a segurança do diplomata, sozinho no banco traseiro o embaixador. Após descer a ladeira do Parque Guinle, o carro do diplomata, que fazia o trajeto de sempre, entrou na Conde de Baepende. O Aero Illis bege, dirigido por Alex Polari de Alverga, vulgo Bartô, arrancou e bateu na frente esquerda do Buick. O motorista tentou desviar para a direita, mas foi surpreendido por um Volks azul, dirigido por Inês Etienne Romeu, a Alda, que deu marcha ré e bloqueou o carro do embaixador. Enquanto isso acontecia, um Volks vermelho, dirigido por Maurício Guilherme Silveira, o Honório, deslocou-se para a retaguarda do carro, sequestrado, onde parou e levantou o capô, simulando uma pane. Nesse momento, Carlos Lamarca abriu a porta onde estava o segurança Hélio Carvalho de Araújo e deu-lhe 2 tiros na costa, que o atingiram na coluna e o levaram à morte no dia 10 de dezembro. Alex retirou o motorista do carro diplomático e o fez deitar-se na calçada. Inês Etienne Romeu retirou o embaixador e o colocou no Volks azul. Lamarca e Gerson Teodoro de Oliveira, o Ivan, transportaram o embaixador no carro, dirigido por José Roberto de Rezende, vulgo Ronaldo. Herbert Eustáquio de Carvalho, vulgo Daniel, Inês Etienne e Alex fugiram em outro Fusca. Altair Gonçalves Reis, o Sorriso, fugiu a pé. Quando os sequestradores atravessaram o túnel Santa Bárbara, encontraram Alfredo Sirkis, o Felipe, que os aguardavam com outro veículo. Nele embarcaram Gerson Teodoro, Lamarca e Booker. Rodaram em direção ao subúrbio e trocaram a placa de carro. Finalmente chegaram ao aparelho, onde ficaria o embaixador, na rua Tacarato, em Rocha Miranda. Teresa Ângelo, a Elga, os esperava. Permaneceram no aparelho, guardando o embaixador. Lamarca, Herbert, Eustáquio, Sirkis, Adair e Teresa Ângelo. Imediatamente, o governo suíço protestou junto ao governo brasileiro pelo sequestro de seu embaixador. O encarregado de negócios da Suíça no Rio, William Rock, recebeu a missão de transmitir ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil o protesto suíço e exigir prontas medidas para a libertação do embaixador. A Suíça classificou o ato como uma violência contra pessoas inocentes e uma violação dos direitos humanos. O sequestro foi o mais longo e o mais dramático. As negociações entre o governo brasileiro e a VPR duraram 40 dias. Os sequestradores apresentaram uma lista de 70 presos que deveriam ser soltos em troca da vida do embaixador. O governo mudou de tática, dificultando a libertação de alguns presos. Desses, o governo negou a libertação de 13 que já tinham sido julgados. Alguns por homicídio. A VPR insistiu que o governo cedesse, mas o governo não cedeu. Com a não libertação dos 13 presos, a facção da organização terrorista quis matar o embaixador. Lamarcas e Sirkis não concordaram e vetaram essa medida extrema por não considerarem uma boa opção política. Após discussões internas, a VPR concordou em apresentar outros nomes. Finalmente, no dia 13 de janeiro de 1971, 70 presos foram liberados e banidos para o Chile. Em 16 de janeiro, o embaixador Booker foi solto, depois de 41 dias. O sequestro foi considerado uma derrota política para a VPR, uma das causas que provocaram a saída de Lamarca e de sua companheira Yara Yavenberg, a Célia,
da organização e seu ingresso no MR8 no final de março de 1971. Participaram da ação Carlos Lamarca, comandante, Alex Polari de Alvarenga, o Bartô, Inês Etienne Romeu, a Alda, Gerson Teodoro de Oliveira, o Ivan, Herbert Eustáquio de Carvalho, o Daniel, Aldair Gonçalves Reis, o Sorriso, Maurício Guilherme da Silveira, o Honório, José Roberto Gonçalves Rezende, Ronaldo, Alfredo Hélio Sirques, Felipe e Tereza Ângelo, a Elga. No dia 13 de janeiro de 1971, os 70 presos abaixo relacionados foram banidos para o Chile. Militantes da VPR: Antônio Expedito de Carvalho Pereira, Antônio Ubaldino Pereira, Arístenes Nogueira de Almeida, Armando Augusto Vargas Dias, Bruno Piola, Cristóvão da Silva Ribeiro, Delci Fensterseifer, Encarnación Lopes Pérez, Geni Cecília Piola, Ismael Antônio de Souza, João Carlos Bona Garcia, Jovelina Tonello do Nascimento, Luiz Alberto Barreto Leite Sanz, Manuel Dias do Nascimento, Nelson Chaves dos Santos, Otacílio Pereira da Silva, Pedro Chaves dos Santos, Roberto Antônio de Fortini, Roberto Cardoso Ferraz do Amaral, Roque Aparecido da Silva, Ubiratã de Souza, Valneri Neves Antunes, Vânio José de Matos e Wellington Moreira Diniz. Militantes de outras organizações: Afonso Celso Lana Leite, Afonso Julqueira de Alvarenga, Aloísio Ferreira Palmar, Antônio Rogério Garcia da Silveira, Bruno Dauster Magalhães e Silva, Bruno Bernardo Weiner, Camela Pesutti, Conceição Imaculada de Oliveira, Daniel José de Carvalho, Derli José de Carvalho, Edmur Péricles Camargo, Eleonor Mendes Brito, Francisco Roberval Mendes, Gustavo Buarque Schiller, Humberto Trigueiros Lima, Irani Campos, Jaime Valvites Cardoso, Jairo José de Carvalho, Jean Maré van der Weid, João Batista Rita, Joel José de Carvalho, José Duarte dos Santos, Júlio Antônio Bittencourt de Almeida, Lúcio Flávio Uchoa Regueira, Mara Curtis de Alvarenga, Marco Antônio Maranhão, Maria Auxiliadora Lara Barcelos, Maria Nazaré Cunha da Rocha, Nancy Mangabeira Unger, Paulo Roberto Alves, Paulo Roberto Teles Franque, Pedro Alves Filho, Pedro Viegas, Pedro Paulo Bretas, Rafael de Falco Neto, Reinaldo Guarani Simões, Reinaldo José de Melo, Renê Luiz Laugueri de Carvalho, Samuel Arão Reis, Sônia Regina Iessim Ramos, Takal Amano, Tito de Alencar Lima, Ubiratã Vatutim, Rezerher Borges, Vera Maria Rocha Pereira, Washington Alves da Silva e Wilson Nascimento Barbosa. Não é difícil verificar quantos desses nomes se incluem no rol dos perseguidos pela ditadura. E por essa razão, aquinhoados com as gordas indenizações às custas do combalido contribuinte brasileiro. O relato desse sequestro não carrega nas tintas quando aborda a frieza com que Lamarca executou o segurança do embaixador.
Alguém na mídia ou da igreja do Dom Paulo Evaristo Arnes lembra-se do nome desse homem brutalmente baleado por Lamarca? Carlos Lamarca, no entanto, é festejado como herói do combate à ditadura. Sua mulher, abandonada por ele, que se amaziou com Yara Yavelberg, recebe pensão de coronel. E o assassino frio é hoje nome de logradouros e motivos de filme. A esperança, entretanto, permanece, aquecendo o coração dos brasileiros de bem, que ainda hão de ver o pêndulo da história inclinar-se para o lado da verdadeira justiça.